Amém? Boa tarde. Deus abençoe cada um em nome de Jesus. Glória a Deus. Quantos me conhecem? Quase todo mundo. Quem não me conhece? Isso. Para você, eu me chamo Renato. Sou membro da Igreja Batista em Chamas, lá no Vale de Jatobá. A igreja saúda vocês, em nome de Jesus, nossos pastores, pastor Wellington, pastora Gineia, pastor Neucino e pastora Cecília. Deus abençoe os irmãos. Quantos já leram o livro todinho? Tem que ler o livro todinho. O livro é a bênção. É bom começar com a propaganda aqui. Ó. Livro é bênção. Tanto é bênção que a nossa aula está onde? Está no livro. Qual a página? 162. 162. Na página 162, o que a gente encontra lá? Trindade. Que bênção. Trindade. Então nós vamos começar falando de... E depois nós vamos falar sobre... Cristologia. Trindade e Cristologia. Olha que nome bacana. Gênesis 1, 26. Aleluias. Vamos começar. Isso. Estou na glória. Hoje Deus vai falar muito. Amém. Também estou feliz. Quem está feliz? Isso. Quem é Gideão e Gideã? Glória a Deus. Gênesis 1, 26. Amém? Isso. Então diz assim a palavra de Deus. Então ela diz: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E quando Deus criou o homem e a mulher, viu que tudo era muito bom. Viu que o homem era bom. Muito bom. O texto fala, façamos o homem. Esse texto nos dá uma ideia, então, da... Muito bom. 3 pessoas. Quando a gente fala em trindade, a gente está falando de 3. Um só Deus, em 3 pessoas distintas, mas a mesma essência divina. Vamos tentar entender isso um pouquinho. Quando eu contar até 3, nós, todos os gideões, vamos falar, façamos. 1, 2, 3. Façamos. Mas nós não falamos que o texto está falando que são 3? Quantos aqui falaram façamos? E se só eu e ela virar e falarmos, façamos? É trindade ou é bindade? Ixi. Boa, né? Essa foi boa, né? E agora, esse texto fala da trindade ou não fala? São mais de uma pessoa. O texto não nos dá a certeza de serem 3. Podem ser muitos, como podem ser apenas 2. Agora fala para a pessoa que está ao seu lado, pensar dói. E hoje vai doer muito. Nós vamos pensar muito. Mas quando a gente pensa, a coisa resolve. A coisa ajuda, né, irmãos? Amém. Temos que pensar. Todo mundo hoje está disposto a pensar. Só que nós vamos pensar não para destruir em momento algum a nossa fé. Quando a gente pensa, algumas coisas geram confusão na nossa cabeça. Aí fica doendo ali, não é? Por isso que eu falo que pensar dói, porque dói. O tempo inteiro a gente olhava para o texto e olha a trindade, e de repente a gente descobre que o verbo aqui no plural nos dá a ideia que pode ser mais de
de só apenas 2 ou serem muitos? Mas aí a gente tem que pensar, porque Pedro diz que nossa fé é racional. Muitas pessoas querem desconstruir a doutrina da Trindade. E a doutrina da Trindade, ela é o quê? Fundamental para a fé cristã. Fundamental. É uma base da fé cristã, a doutrina da Trindade. Tanto R de Renato. Trindade. É possível explicar a Trindade, então? Muitos vão dizer que não. É possível pensar sobre a Trindade? O que é a Trindade? O que ela tem a ver conosco? E nos dias atuais? Perguntas boas, né? Que exigem pensamento e respostas. Alguns vão negar a Trindade simplesmente porque ela não existe como palavra aqui na Bíblia. Você não encontra a palavra Trindade nas Escrituras, não é verdade? Não encontra. Aí alguns vão negar, dizer, não, isso não existe porque nem tem essa palavra na Bíblia. Eu acho que esse argumento por si não é sólido. Em que momento você encontra a palavra hospital nas Escrituras? Em que momento você encontra a palavra internet nas Escrituras? Tecnologia. Quantas palavras nós temos hoje que não fazem parte do mundo das Escrituras? Muitas. Por isso que esse argumento por si é falho. Está vendo? Vamos resolvendo. Por que façamos? Não nos dá exatamente a ideia total da Trindade. Já vimos por quê. Mas nos dá uma ideia de que pelo menos é mais de um. Nós já estamos caminhando. Então esse texto, por si só, não nos ajuda a resolver a Trindade. Verdade? Verdade. Agora, vamos prestar atenção no versículo. Façamos quem? O homem o quê? Humanidade. Façamos a humanidade o quê? A nossa. Então, alguém está falando. Façamos. Tem alguém falando. E no plural. Façamos a humanidade a quem? A nossa imagem e semelhança. Resta saber com quem essa pessoa ou as pessoas estão falando. Olha que legal. Façamos. O homem é a nossa imagem e semelhança. Então o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ó, que beleza. Já descobrimos algo sobre o homem. Toda a humanidade então é o quê? Imagem e semelhança do Criador, de Deus. Mas com quem ele está falando então? Pode ser com os anjos. Poderia, não pode? Olhar para os anjos e falar, com todo a hoste celestial, e falar, olha, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Mas eu perguntaria, os anjos são imagem e semelhança de Deus? O que o salmista vai dizer, Salmo 8:5? Que os homens foram feitos um pouco menor que Deus. Se os anjos não são imagem e semelhança de Deus, Deus não pode estar falando então com os anjos. E nem com outros homens, porque ali ele está criando quem? Ó, que beleza. Pensar é bom. Ajuda. Não é isso? Então Deus tem que estar falando com alguém. Quem é esse alguém? Boa, né? Então, Isaías vai dizer, lá naquele texto lá, onde que Deus está também conversando, né? Entre eles lá. E ele vira e fala assim, a quem nós enviaremos?
A Isaías disse: envia eu. Envia-me. Não é isso? Mas Isaías vai dizer algo. O que Isaías diz sobre o nome de Deus? Santo, santo, santo é o teu nome. O que eu quero dizer com tudo isso? Para falar de Trindade, não há como falar de Trindade em textos isolados. Pegar um texto ou outro e afirmar que aqueles textos estão falando de Trindade. É preciso fazer um trabalho dentro das Escrituras a fim de mostrar que há esse Deus o quê? Trino. Quando a gente fala em Deus trino, a gente quer dizer em Deus Trindade. Mas o que seria exatamente a Trindade? Amém? Então vamos dar uma sequência aqui. Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver se eu estou avançando certo. Isso. A doutrina da Trindade é essencial para o cristianismo, embora essa palavra nunca fosse mencionada nas Escrituras. Foi empregada por Tertuliano, um dos pais da igreja, na última década do século II de nossa era, ou seja, do ano 100 ao 200 depois de Cristo. Mas somente no quarto século é que se aceitou sua nomenclatura. Este nome foi aceito, então, no quarto século da era cristã. Constitui-se doutrina fundamental da fé cristã a respeito do ser e da atividade de Deus. Então, no que consiste a Trindade? No ser de Deus e na sua atividade. Somente é possível entender a Trindade fazendo um estudo das Escrituras. Paulo conseguiu fazer isso tendo em mãos apenas o Antigo Testamento. E hoje nós, com toda a tecnologia, com o Novo Testamento, com tudo, encontramos dificuldades até mesmo de provar e muitos de aceitarem a doutrina da Trindade. O que acontece então com dizer a respeito do ser de Deus? O que Deus é? Possui uma natureza o quê? Divina. Nossa natureza é humana. A natureza de Deus é divina. A essência de Deus, o ser de Deus é divino. Como é possível então entender o ser de Deus? Entender o ser de Deus é querer entender como Deus é. E aí nós somos limitados. Porque a primeira coisa que vem à nossa mente para entender a Deus é o que a gente chama de teologia negativa. O que seria teologia negativa? É possível falar de Deus apenas pelo que Deus não é. Respondam para mim o que Deus não é. Mentiroso, Deus não é. Injusto, Deus não é. Quando eu falo injusto, eu quero dizer o quê? Que Ele é justo. Infiel, infinito, impuro, infalível, imbatível. Quando eu falo in, é um prefixo de? Geralmente, quando a gente fala de Deus, do ser de Deus, a gente usa muito o quê? A negação. Deus é imbatível, ou seja, aquele que não se vence. Deus é imutável, aquele que não muda. Olha que interessante. Descobrir sobre o ser de Deus. Mas nós somos limitados. Porque se nós desvendássemos e descobríssemos tudo que Deus é, Deus deixaria de ser Deus. Por isso que a teologia que a gente faz, os grandes teólogos, sejam mestres, doutores, jamais conseguirão desvendar todo o ser de Deus. Mas é possível saber sobre Deus. A irmã ia perguntar alguma coisa? Levantou o braço? Não, né?
Se quiserem perguntar, fiquem à vontade, tá? Então, só é possível descobrir sobre Deus a partir daquilo que Deus o quê? Se revela. Olha que interessante. Olha que interessante. Se eu vier até aqui, mais ou menos, parece que eu fugiria do alcance da câmera. Se ele não estivesse o quê? Controlando ali, mas ele me achou, tá vendo? Então ele está me revelando. Se eu esconder, ele não me vê mais e nem vocês. Só é possível me ver então porque eu o quê? Me mostrei. E o que é a revelação de Deus então? Nada mais, nada menos que Deus o quê? Se mostrar, se fazer conhecido do homem. E onde começou então a revelação de Deus? Como eu posso saber que Deus existe, que Deus se mostrou para mim? O que Gênesis 1:1 fala? Criou Deus os céus e a terra. No princípio. Então, quando eu falo no princípio, Deus já existia. Ele criou céus e terra. Começou a se revelar na sua criação. Olha que interessante. Quando Deus criou o homem com um plano. Qual que era o plano? De salvação. Quando Deus criou todas as coisas, Deus já estava pensando na salvação. Porque vocês acham que o homem pegou Deus de surpresa quando ele pecou? Então o homem foi criado, diríamos, potencialmente, propenso a pecar. E o homem foi criado, então, com liberdade. Se uma pessoa pode ou não fazer alguma coisa, isso quer dizer que ela tem o quê? Liberdade. Junto com a liberdade vem a responsabilidade. Porque se você usa a sua liberdade de forma indevida, virão consequências. Se usar de forma devida, virão consequências. São as responsabilidades pelos seus atos. Aí o homem, na sua liberdade, cometeu o quê? Um ato indevido. Veio sobre ele, então, a consequência pelo seu ato indevido, que é o pecado. O homem foi criado o quê? Sem pecado, por Deus, imagem e semelhança dele. Mas com o pecado, o homem agora ficou o quê? Manchado. No amor de Deus, na essência divina, o homem foi criado, não corrompido. Havia a relação de Deus com o homem, uma relação de amor. Com o pecado, começa então o homem a desenvolver o quê? O desamor. Deus criou a humanidade. A humanidade era boa? Muito boa. Com o pecado, a humanidade começa a ficar o quê? Má. Uma humanidade má, ou seja, com o pecado dentro dela, passa a ser uma humanidade ou passa a ser uma desumanidade? Então, de onde vem esse algo desumano que a gente percebe na natureza humana? Fruto do pecado. Quer você aceite a história que tem nas Escrituras do pecado em Gênesis 3, ou não, ou você não acredita, mesmo quem não acredita nas Escrituras, ou quem não tem essa mesma reflexão, olhando para os atos humanos, como guerra, estupro, homicídios, furtos, violência, você pode olhar para essa humanidade e perceber nele o quê? Umas ações más, desumanas. Então há a humanidade e há a desumanidade, fruto do pecado. Olha que interessante. Aí a gente percebe que quando o homem peca, Deus abandona o homem?
Não. Deus, então, exercita o seu plano. Plano de salvação. Sempre que o homem cai, Deus